O silêncio de Deus. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camargo e hoje estou aqui para liberar uma palavra de Deus sobre o teu coração. É tão difícil quando o Senhor se põe em silêncio. Só que eu também creio que, na verdade, Deus não silencia. Na verdade, as circunstâncias atuais, as circunstâncias adversas, te dão a percepção de que Deus está em silêncio. Mas o Senhor fala contigo através de vida de pessoas. Deus fala contigo em meio a louvores. Deus fala contigo em meio a sinais. Eu acredito sim que Deus ele não se põe em silêncio. Mas as circunstâncias para você parecem que limitam a voz do Senhor. Mas Deus está sempre falando. Deus está sempre se revelando a você de diversas formas. Mas por outro lado, eu quero que você também entenda que o silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus também abre portas. Por quê? Porque é silêncio para você, mas Deus continua se movimentando em seu favor. Percebe a diferença? Para você, Deus está em silêncio. Para Deus, há sempre um trabalhar, um mover em seu favor. Olha o que vai dizer no Salmo 54. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Ele é o seu auxílio e Ele é quem tem te sustentado. Deus, Ele não se calou. Deus, Ele continua se movimentando em seu favor. Não permita que aquilo que você tem passado silencie o Senhor. Deus, Ele continua falando contigo de outras formas. Deus, Ele continua falando ao teu coração. Sabe por que eu te digo isso? Porque você tem permanecido. Você tem confiado. Você tem esperado. E se isso tem acontecido, é porque o Senhor, Ele tem falado contigo de outras formas. Às vezes você lê uma frase e aquela frase te impacta tanto, é o Senhor falando contigo. Às vezes você ouve um louvor e aquele louvor mexe tanto com o teu coração, é o Senhor falando contigo. O problema é que as pessoas elas relacionam a voz do Senhor com alguém revelar a ela, através de outra pessoa, aquilo que Deus tem falado. Mas Deus não fala apenas dessa forma. O Senhor, Ele usa diversas formas para falar com você. Mas se para você é silêncio, então entenda, esse silêncio, dentro desse silêncio de Deus, olha só, se para você é silêncio, dentro do silêncio de Deus, ainda há um manifestar da glória de Deus em teu favor. Dentro do silêncio de Deus, Deus ainda continua trabalhando em teu favor. Deus, Ele não para de trabalhar em teu favor. Deus, Ele não para de realizar milagres em teu favor. Deus, Ele não para de te conceder o melhor. Tá doendo? É o melhor de Deus para esse tempo. Tá difícil? É o melhor de Deus para esse tempo. Você precisa passar por cada processo. Você precisa vencer e viver cada desafio. Você precisa enfrentar os desertos dos quais Deus tem preparado para a tua vida. Parece silêncio, mas são só as circunstâncias. Parece silêncio, mas são só os desafios. Deus não abandona filhos. Deus não desiste de filhos. Nós, como seres humanos, que muitas vezes queremos desistir da vontade do Senhor, mas Deus não faz isso.
Deus permanece trabalhando em teu favor, Deus continua te livrando, Deus continua te guardando. Como que Deus está em silêncio se Ele continua se movimentando? Como que Deus está em silêncio se você busca comunhão com o Senhor e quando depois de uma oração, depois de um clamor, você encontra paz no teu coração? Será que realmente Deus está em silêncio? Ou será que você não está sabendo interpretar aquilo que Deus está falando contigo? Há uma grande diferença nisso. A gente escuta muito que Deus se cala, Deus se cala, Deus se cala. Tudo bem. Mas Deus busca outras formas de continuar se revelando a você. Aprenda a ouvir e a interpretar a voz do Senhor nos seus dias mais difíceis. Aprenda que Ele te sustenta. Aprenda que Ele continua abrindo portas. Aprenda que Ele continua te concedendo novos caminhos. Deus, Ele não te esqueceu no meio do deserto, nem te deixou abandonado na tempestade. Deus não te deixou mergulhado em meio à tua dor atual. Se você tem perseverado todos os dias e tem escolhido estar na presença do Senhor, é porque de alguma forma Deus tem falado contigo. Que haja discernimento do Espírito Santo. E eu libero essa palavra sobre a tua vida através do Espírito Santo. Que haja esse discernimento. Que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração. Não permita que a tua dor silencie a voz do Senhor. Às vezes dói tanto, está doendo tanto, que parece que Deus te abandonou neste lugar. Mas não. Se todos os dias você está de pé, se todos os dias você continua tentando, é porque há um Deus que tem te sustentado. Há um Deus que a fidelidade e a bondade dele estão sobre a tua vida. Silêncio de Deus quer dizer tantas coisas. Para nós é silêncio, mas para Deus não. Para nós é silêncio, mas para Deus é um transformar e um lapidar tão grande. Você vai se tornar quem Deus quer que você seja através daquilo que você intitula como silêncio de Deus. Você vai conquistar coisas grandes e sobrenaturais do Senhor através daquilo que você intitula como silêncio de Deus. Portas serão abertas através daquilo que você intitula silêncio de Deus. Como que Deus está em silêncio se você continua encontrando respostas em meio às promessas? Como que Deus está em silêncio se você continua encontrando respostas para continuar e perseverar? Ninguém continua se tudo estiver parado. Não. Por isso aprenda aquilo que para você é silêncio. Para Deus é um trabalhar contínuo, diário, constante. O ser humano é até uma pessoa inconstante, mas Deus permanece constante em todos os segundos da tua vida. Parece silêncio, mas é só o agir de Deus. É só o tempo. É um período determinado em que Ele continua trabalhando. Se Deus não usasse outras formas de falar com você, você não continuaria confiando. Pense nisso. Se Deus não encontrasse outras formas de falar com você, você não continuaria confiando e perseverando e crendo nas promessas de Deus. Será que Deus realmente, medite sobre isso, será que Deus realmente está em silêncio? Ou é apenas
a sua circunstância, minimizando a voz do Senhor. Se Deus realmente se calar, você não vai permanecer. Pense sobre isso. Se realmente Deus se calar, de forma 100%, pessoas se perdem, pessoas largam o Senhor. Porque nós temos vivido um tempo em que é muito fácil abandonar a Deus, porque Ele não fez aquilo que você quis ou que alguém quis. Por isso Deus usa outras formas de falar contigo. Não deixe a tua dor, a tua circunstância, o teu deserto, a tua tempestade silenciar a voz do Senhor. Silenciar o manifestar da glória de Deus diário sobre a tua vida. Ele é contigo. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu oro por esta vida, por este coração. Eu oro agora, Senhor, por esse lar. Deus, tira todo o desespero, toda angústia, toda dor. Que haja discernimento do Espírito Santo, de que o Senhor continua falando, de que o Senhor continua sustentando, de que o Senhor é auxílio e socorro bem presente na hora da angústia. Que esse filho e essa filha entenda que se eles têm se mantido de pé, é porque o Senhor tem usado inúmeras formas de falar com eles. Eu declaro, Senhor, e oro por discernimento espiritual. E eu oro para que essa palavra faça sentido a cada coração. Em nome de Jesus. Deus é contigo em todo o tempo. E Ele não se calou. Ele continua falando contigo. Amém?